que está chegando aqui. Oi, Rafa, boa noite. A Dayana, boa noite. Fixando aqui o tema. Prontinho. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Seja todos bem-vindos. Oi, Tarine Gava, boa noite. Psicologia Moderna, boa noite. Todos os psis que estão chegando, para quem também é estudante de psicologia, o tema da nossa aula hoje é muito importante. Nelma 81, seja bem-vinda, boa noite. Caso você tenha alguma dúvida a respeito da aula de hoje, que é registro e controle de informações em prontuário, já pode deixar a sua dúvida que eu estarei respondendo para vocês na medida do possível aqui dentro da nossa live. Hoje é a nossa segunda aula. Boa noite, Rose, seja bem-vinda, querida. Nelma também, sempre bem-vinda. Todos vocês, muito bem-vindos. Eliana Ferreira, seja bem-vinda. Dando aqui um tempinho para todo mundo chegar para pegar aqui essa aula do começo, do início, aproveitando para você que ainda não faz parte do grupo. Temos um grupo VIP no WhatsApp, onde você vai receber os links das aulas, onde você vai receber... Ah, que bom, Tarine! Espero contribuir muito hoje com os ensinamentos. Temos um grupo no WhatsApp, onde eu coloco os links das aulas, onde eu coloco todas as informações adicionais, onde eu também estarei colocando os materiais complementares a respeito das aulas, os resumos e também os links das aulas. Boa noite, Eliana. Ingrid Nayane, boa noite. Marcela, boa noite. Essa aula é muito importante, porque essa aula, gente, por incrível que pareça, é uma aula onde todo mundo tem muita dúvida a respeito do registro e controle de informações em prontuário, que é o documento que vai aí arquivar, que vai armazenar todas as informações referentes aos documentos psicológicos. Então, não tem como falar em elaboração de documento psicológico sem falar a respeito de prontuário. Então, entre, seja bem-vindo, deixe sua dúvida, que será um prazer responder. Se você já faz registro e controle de informações de prontuário, acredito que essa aula será complementar para o seu ensinamento. Se você ainda não faz, já separa aí papel e caneta, tenha papel e caneta em mãos para fazer todas as anotações. Bom, e eu vou agora iniciar aqui com vocês. Primeiro eu vou passar algumas informações para quem está chegando aqui hoje pela primeira vez. Essa é a segunda aula da nossa semana. Boa noite, Psivânia. Essa é a nossa segunda aula da semana da elaboração de documentos psicológicos. Por que que eu criei essa semana de elaboração de documentos psicológicos? Porque eu não sei se você já acompanha o meu trabalho, mas eu tenho material, modelo de documentos psicológicos, onde eu já auxiliei milhares de profissionais em todo o Brasil, e também no exterior, Angola, Austrália, Estados Unidos, Portugal, com modelos prontos de documentos. O que são esses modelos prontos? São documentos, eu tenho até aqui um livro, que eu vou já explicar aqui para vocês, com materiais prontos, onde você já encontra ali o modelo de laudo, de declaração, de relatório, aí você vai lá, faz o Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, e já encontra o modelo pronto de acordo com a sua necessidade. É um laudo, é um atestado, é um parecer, de acordo com a demanda que surge no consultório. Só que o que eu percebi? Que esse material chegou ao momento onde ele não mais estava suprindo as necessidades dos profissionais. O que acontecia? O profissional adquiria o material, usava muito bem ali aquela cópia, e aí só que chegava no momento que o paciente solicitava aquele documento e o profissional já não sabia mais elaborar, porque
porque ficou preso ao modelo de documento. Terão profissionais que, nossa, só apenas o material irá satisfazer e muito bem as necessidades, mas outros profissionais que não entendem nem não sabem diferenciar um atestado de um laudo vão ficar, tá, e aí, eu tenho aqui o material, o modelo, mas como é que eu elaboro cada um deles? Então, por isso, e devido também às dúvidas, nossa, gente, se você acompanha aqui também o meu trabalho, você deve saber que eu há pouco falava a respeito de elaboração de documentos, porque até então eu achava que essa parte estava tudo ok com relação aos profissionais. Mas por conta desse material, eu comecei a perceber que muitas dúvidas dos profissionais começaram a surgir. Adriana, eu recebi uma demanda em consultório de um paciente que solicitou tal documento. Você tem esse modelo? Não, não tenho esse modelo. Como é que eu elaboro? Algumas vezes dá para eu orientar, mas não tem como eu supervisionar, eu pegar pela mão, estando eu aqui e o colega profissional em outro lugar, dar aquela resposta rápida. Nem sempre é possível. Quando você entra em contato comigo, que você tira a sua dúvida, que você me pergunta, eu consigo esclarecer algumas vezes, mas na maioria não tem como. Eu só dizer para você, olha, faz isso, o laudo é isso, dessa forma pega essa informação e junta e faz essa aqui. Não tem como. E até seria da minha parte irresponsável se eu apenas desse uma sugestão para você de como elaborar esse documento. Então, a partir daí, e também por conta de muitos profissionais que solicitaram que não só os modelos de documento, mas que eu também ensinasse como elaborar, surgiu essa ideia do documentos psicológicos. Adriana, mas qual é a tua experiência com relação a documentos psicológicos? Gente, a minha experiência, para quem não sabe, eu sou psicóloga e também sou administradora de empresas. Então, aí por mais ou menos uns quase 20 anos, trabalhei sempre na área da clínica e na área hospitalar. Minha experiência, em grande parte, foi na área hospitalar, no setor de documentação. Então, o que eu fazia? Eu ficava responsável pela auditoria de toda a documentação hospitalar, o prontuário, o laudo, o credenciamento do convênio, também com a parte do faturamento. Então, a partir daí que surgiu todo esse meu conhecimento. No início da minha jornada na psicologia, tive dificuldade sim, eu acredito que não foi tanta dificuldade, foi medo. Medo de que o meu paciente solicitasse um documento para mim, porque eu sabia que aquele documento levaria ali aqui a minha assinatura, então eu precisava me responsabilizar pela elaboração daquele documento, afinal de contas estaria ali o meu nome, o meu carimbo e o meu registro. Então, a partir disso, dessa minha insegurança, eu comecei a estudar como elaborar um documento, como elaborar um laudo de forma correta, porque eu sabia que aquele documento estaria ali sob a minha responsabilidade. Então, no começo tive dificuldade, como todo mundo tem, não sabia mesmo elaborar, porque na faculdade, eu não sei vocês, mas eu não tive essa cadeira. Se teve, eu faltei a aula, não me recordo como elaborar o documento. Então, foi estudando as resoluções, foi ali em campo mesmo, na prática, que eu aprendi, e aí também juntei a minha experiência na área hospitalar com a minha experiência hoje na psicologia, e aí veio essa ideia de criar esse curso. Mas não se preocupe, essa semana toda que você vai aprender a elaborar documentos, eu vou esclarecer as dúvidas de todo mundo a respeito de como elaborar, qual a diferença entre os documentos. Você não vai precisar pagar por nada. Pode assistir aqui. Quem tiver interesse em aprofundar o seu conhecimento, em viver da elaboração de documentos psicológicos, pode sim dar um passo a mais, que é entrar na primeira turma desse curso que eu estarei ministrando para vocês. O curso é online, você pode assistir em casa, você pode assistir no trabalho, pelo computador, pelo notebook, pelo celular. Você vai ter acesso aí vitalício ao curso. O curso não vai ter um prazo de eu tenho que assistir às aulas só até um ano, não. O curso não vai se expirar, o curso é seu, o acesso é vitalício. Você também vai, a cada atualização que eu fizer do curso, alguma aula, uma resolução nova que entrar, eu estarei atualizando.
e quem entrar nessa turma terá acesso. E o que você ganha se matriculando nessa primeira turma? Você ganha o meu livro, elaboração de modelos e documentos, que vai receber, você vai receber o livro na sua casa. Esse aqui é o livro. Me dá bem aí o outro livro que está aí, por favor. Aqui. Esse aqui é um livro, um tamanho padrão de livro. E esse aqui é o livro modelo de documento. Qual a diferença? Eu tive o cuidado, ao elaborar esse livro, de colocar um documento por página. Olha aqui o modelo de declaração, para você ver aqui. Acredito que não dá para visualizar. Boa noite, Marilda, por conta da câmera do Instagram. Então, esse aqui é o modelo de declaração. Todos os documentos, eles vêm separados de acordo com o tamanho de uma folha A4, para que o profissional ele possa ter uma visualização a respeito, como se fosse aquela visualização já do documento real. Esse aqui é o modelo de contrato terapêutico. Então, é dessa forma que você vai receber aí em casa. Fez a matrícula, você vai receber o livro, mas tem um porém. O livro físico em casa, apenas as 50 primeiras pessoas que realizarem a inscrição terão acesso ao livro. E também todo mundo vai receber os 210 modelos prontos de documento. Bem-vindo, Leonardo. Todo mundo vai receber os modelos prontos de documento na versão digital, que é aquela versão que você vai receber por e-mail. Então, se você quiser garantir o livro, você precisa correr para fazer a sua inscrição, que ainda não está disponível, que eu estarei disponibilizando para vocês na quinta-feira. Hoje é terça, né? Na quinta-feira eu estarei disponibilizando, já abrindo aí as matrículas para quem desejar fazer a sua inscrição, e as inscrições serão por tempo limitado. Ah, Adriana, mas eu não quero fazer o curso, eu quero comprar só o livro separado. O livro separado, se você quiser comprar, eu recomendo que você não compre agora, que você deixe para ganhar o curso aí também, ter acesso. Só o livro custa R$ 77,00. O material na versão digital em Word custa R$ 197. Os dois, se você for comprar, custa R$ 274. E, gente, o curso, ele tá no valor muito acessível. Você entrando na turma do curso, que eu estarei divulgando o valor na quinta-feira, você vai levar o livro e o material com 210 documentos em Word, totalmente de graça, e fora que você estará apto para realizar, para elaborar todos os documentos, não só documentos psicológicos, como documentos técnicos, através do meu método, que é o método MDP, que é o método que eu criei para aprender a elaborar, para o profissional ganhar produtividade e otimizar o seu tempo na elaboração de documento. Você vai perceber que quando você aprender esse método, nossa, tudo vai clarificar, você não terá mais receio de receber uma solicitação de um laudo da esfera jurídica, da esfera psicossocial, da esfera escolar, porque você já vai saber como você vai elaborar facilmente esse documento. E também vou te ensinar a precificar os documentos e também viver da elaboração de documentos psicológicos, que isso é muito possível. Então, você que tem interesse em participar da turma, entra lá no grupo, que eu estarei divulgando em primeira mão para vocês o link para quem se comprometeu, para quem já de fato tem interesse em entrar nessa turma. Eu pensei em criar um valor que fosse acessível para todo mundo, principalmente porque eu sei que tem muitos profissionais, muitos colegas que já compraram aí o material, que já tem os modelos de documentos, mas que desejam aprender mais, dar um passo a mais. E se você comparar, você pode pensar assim, mas eu não tenho dinheiro agora para comprar os documentos. Então, o que eu digo? Uma hora ou outra você vai precisar investir na sua profissão. Não é que você não é que você não tenha dinheiro no momento. Talvez você não acredita que seja a prioridade, mas o profissional, uma hora ou outra, ele vai precisar elaborar um documento, um laudo, e a pior hora para você começar a aprender a elaborar é quando o seu paciente estiver ali
solicitando, já aguardando. E fora que quando você começa a elaborar, você ainda não adquire aquela segurança. É com a prática. E não espera o teu paciente solicitar para você aprender a elaborar. Tenho certeza, Ana Carolina, que você vai gostar muito e é um curso, gente, é um curso muito simples, é direto ao ponto. Eu não fico enrolando, porque assim, gente, quando se trata de conhecimento, menos é mais. Imagina, se você pudesse, você escolhe o quê? Você prefere ter conhecimento, estudar durante 5 anos para obter uma formação, ou se você pudesse escolher 6 meses para obter uma formação? Com certeza você prefere em 6 meses aprender muito e já ter ali a sua formação. Então, da mesma forma, quando eu criei esse curso, eu pensei naquele profissional que está ali com o paciente, solicitou o documento e o profissional precisa assistir aquela aula e já colocar em prática aquele conhecimento. Eu não vou ficar enrolando, é isso, você tem que fazer isso, não tem muita teoria. Então, se você quiser teoria, pega a resolução, vai ler, grifa as partes que são importantes. Agora, se você quer prática, se você já quer aprender, se você quer de repente aprender para ensinar outros colegas, que com certeza vai ter profissionais que vão querer a sua ajuda. De repente você pode entrar nessa turma para aprender, para supervisionar outros colegas na elaboração. Se for o caso, gente, tem muitos profissionais que pedem minha ajuda para supervisão. Eu não tenho como dar supervisão de elaboração de documentos. E se você quiser aprender para fazer essa supervisão, posso até indicar profissionais, colegas que desejam aprender. Então, assim, estou aqui aberta a oportunidade para ensiná-los a dar oportunidades para outros colegas também, da melhor maneira, fazer com que vocês consigam viver da psicologia, que é o nosso tão sonhado propósito. Aí aqui a Psicologia Moderna perguntou se no curso eu falo sobre prontuário e carta de convênio. Sim, explico o passo a passo da elaboração de prontuário. Hoje eu vou falar aqui um pouco a respeito do prontuário. No curso essa aula está mais aprofundada. Gente, essa aula aqui que eu vou dar para vocês hoje já assim, um aperitivo para quem vai entrar na turma, porque vou ensinar aqui muitas coisas, dar muitas dicas, dicas não, gente, que eu não sou de dar dica. Eu vou dar aqui muitas estratégias para vocês, já saindo daqui já para colocar a mão na massa e começar a se organizar para ter o prontuário. E também nesse curso, sim, Psicologia Moderna, eu ensino você a elaborar uma carta para você que tem interesse em começar a atender convênio, você que é um profissional recém-formado, que acredita que é importante atender convênio. Então eu vou te ensinar como fazer uma carta de credenciamento para enviar para o convênio, para que você esteja aí apta para realizar esses atendimentos. Certo? Acredito que é isso. Então vamos aqui, o que eu vou falar hoje na aula para vocês? Passar aqui para vocês um sumário da aula. Eu vou dar o conceito do que é prontuário, vou explicar também o que compõe cada parte do prontuário. Vou mostrar aqui para você que tem aqui no livro, vou mostrar o formulário que contém o prontuário. Então, se você tem um livro, se você já tem o material, que muitos colegas, mesmo com livro e com material, me perguntam: Adriana, mas o que compõe o prontuário? Então, eu vou mostrar aqui para vocês cada uma das fichas do prontuário, para que você já possa começar a se organizar. Então, só passando aqui para você, gente, um pouquinho a respeito da minha experiência com a elaboração de documentos. Como eu já falei para vocês, durante muito tempo eu fiz parte da comissão e auditoria do SAMI. O que é o SAMI? É o setor que cuida da parte da documentação. É o setor numa rede, em um hospital, que ele faz toda essa vistoria para saber se os prontuários estão seguindo todos os protocolos. Eu não sei se vocês sabem, gente, mas existem organizações que tratam de fiscalizações, principalmente no âmbito hospitalar, que é aquela rede mais complexa de saúde. O hospital, que é aquele serviço de saúde de grande porte. Então, o prontuário que você vê por aí, numa clínica, em um hospital, no setor de saúde, por mais que eles tenham em cada instituição a sua especificidade, mas no geral, eles seguem um padrão.
E quem fiscaliza, quem orienta essas fiscalizações, no caso uma instituição que eu conheço, da qual eu fiz parte da comissão, é a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação. Então, essa organização ela faz as fiscalizações nas áreas da saúde e aí ela vai dizer se aquela organização ela está seguindo ali todas as normas, os protocolos, se está ou não. Então, por muito tempo eu fiz aí esse trabalho de controle de auditoria de documentação. Então, tudo que eu falo aqui para vocês é baseado nesse meu conhecimento, nessa expertise que durante esse tempo todo, aí mais ou menos 20 anos, eu pude trabalhar e acompanhar de perto o passo a passo. Cada organização tem ali o seu script, mas no geral o documento chamado prontuário, ele será um só, ele terá apenas uma finalidade, que é reunir todas as informações a respeito da vida do paciente enquanto ele estiver ali no seu serviço de saúde, enquanto você estiver oferecendo serviço de saúde para o paciente. Adriana, e como é que eu sei que por exemplo, se o paciente vier no meu consultório psicológico, eu tenho que ter um prontuário? Sim. Você tem obrigação de manter o registro e controle de informações em prontuário, porque existe uma resolução que trata disso. Não é algo que eu estou falando aqui para vocês porque eu acredito, baseado no meu achismo, não. Se você for no Conselho Federal de Psicologia, lá naquela abinha Atos Oficiais, você vai encontrar a descrição de todas as nossas resoluções e você vai encontrar essa resolução que trata a respeito do registro e controle de informações em prontuário. E aí, a partir de agora, você precisa começar a entender que se você não faz o registro e controle dessas informações, você precisa começar a fazer. Aí você pode me perguntar assim, Adriana, mas eu já mantenho todas as informações dos meus pacientes no meu caderninho, na minha agenda. Pega esse teu caderninho, pega essa tua agenda, queima, joga fora, porque essa agenda, esse caderninho, ele está te comprometendo, porque se você tiver uma fiscalização no teu consultório, com certeza você será disciplinado por conta de você não manter essas informações. Prontuário não é caderninho, prontuário não é bloquinho de anotação, prontuário não é agendinha para você ficar fazendo anotações. Começa a se organizar e se profissionalizar. Porque se você não estiver utilizando da maneira correta, significa também que você não está sabendo se profissionalizar. Esquece, prontuário também não pode você não pode usar corretivo, você não pode utilizar borracha para fazer as anotações, esquece lápis. Psicólogo profissional não é para estar utilizando lápis para fazer anotação em prontuário, nem borracha, você já passou dessa idade, criança que utiliza lápis e borracha para fazer anotação. Utiliza caneta, eu errei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu corretivo lindo da Bic, cor de rosa que eu tenho. Pega esse corretivo lindo da Bic e joga fora, porque você é profissional, você já amadureceu, você já cresceu, você investiu 5 anos em seu conhecimento, então é hora de colocar em prática e começar a levar as coisas, a sua profissão de forma séria, de forma correta. Não adianta ficar chorando, fazendo mimimi, que eu sei que tem profissionais que são mimizentos, que reclamam, que dizem que eu não consigo fazer as anotações porque meu paciente fala muito rápido. Problema seu, você escolheu a psicologia, você escolheu estar na área da saúde, então comece a encarar a sua profissão de forma séria e fazer as coisas da forma como devem ser. Ou então você espera a fiscalização do Conselho Federal, que é um órgão fiscalizador, se você está submetido ao seu Conselho Federal de Psicologia, Adriana, mas eu não vou passar por fiscalização. Você só não passa por fiscalização quem não tirou o registro, mas se você tirou o seu registro, se você deixou lá o seu endereço, então reza, minha filha, reza para a fiscalização não bater na sua porta e você ter que mostrar aquela sua agendinha cor-de-rosa, cheia de adesivo. E aí, aí nessa hora que você vai lembrar das aulas da Adriana chata que estava falando para você que você não deu ouvidos. Deixa eu só ver aqui uma perguntinha aqui da
Viver Saudável falou assim: caso o paciente solicite o prontuário, você tem um tempo para entregar, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que você trabalhe com protocolos. Começou, você entrou no mercado de trabalho, pronto, você já é uma profissional. Você já é um profissional. Então você precisa se profissionalizar. Profissionais trabalham com prazos, profissionais trabalham com protocolos, com scripts. Então estabeleça prazo para tudo. O paciente pode solicitar um documento, um laudo, um relatório. Dê 5 dias. O paciente pode solicitar o prontuário. Dê 5 dias de prazo para aquele paciente. Mas o paciente precisa com urgência. Não tem como eu passar por cima desse prazo. Aqui é profissional. Se você foi uma grande rede, que eu já trabalhei, eu cuidava dessa parte, e o profissional está lhe pedindo aquele prontuário com urgência, porque é para resolver uma situação, não tem como. Você precisa aguardar. Você precisa começar a padronizar o seu trabalho. Porque a visão do paciente com relação a quem trabalha de forma padronizada muda. Aquele profissional passa a ser visto como aquele profissional sério, que trabalha com seriedade. Ninguém está aqui para brincar. Então, profissionalize as suas rotinas. Vai ser melhor para você, porque vai conseguir, nós não sabemos, mas de repente um paciente solicita um documento num dia, aí você precisa elaborar aquele documento. No dia seguinte, outro paciente solicita. E aí você vai ficar dando prazo. Um dia você dá para aquele paciente 2 dias, para outro paciente você já dá 5 dias. Você vai se enrolar, você vai se atrapalhar. Então, trabalhe com prazos. E aí o que você vai fazer? Padronizar os seus atendimentos e também protocolar. Outra coisa, bem lembrado, não com relação a prontuário, aquelas informações do prontuário, elas pertencem ao paciente, você sabia? O prontuário não é seu. Prontuário não é para você pegar, preencher e aí deixar em casa, não. Se você trabalha de forma com sublocação, prontuário é para você levar para onde você estiver indo. Se você não tem o seu consultório fixo, então você é aquele profissional itinerante, prontuário vai ali na sua pastinha, porque você é quem representa a sua marca. A sua marca é quem representa o seu negócio. E você, como não tem um local fixo, não tem um espaço, precisa levar o seu prontuário. Eu já passei por essa fase, quando eu ainda não tinha consultório, que eu trabalhava com sublocação, gente, eu andava com uma mala, aquelas malas de rodinha, de puxar, por quê? Porque eu sabia, eu tinha que levar ali dentro impressora, porque eu não tinha espaço físico, e no espaço que eu sublocava não tinha como eu imprimir, e eu sabia da importância que aquele paciente poderia pedir para mim uma declaração, e a declaração você tem a obrigação de emitir no mesmo dia para o paciente, que isso eu explico depois para vocês em detalhe no curso, isso está bem detalhado. Carregava impressora, carregava papel A4, carregava meus prontuários, mesmo sabendo que poderia não ser aqueles pacientes do dia, mas os pacientes mais recentes. Eu andava com aquela mala cheia de prontuário, andava com... o quê? E a produção tá lembrando aqui, bem lembrado. Andava, gente, até com uma garrafa de café dentro dessa mala, sabe por quê? Porque o local que eu atendia, que sublocava, era só aquela sala vazia. Mas eu queria oferecer para o meu paciente um serviço personalizado. Eu queria fazer com que aquele meu paciente chegasse ali naquele espaço e sentisse que aquele espaço ali era meu. Ninguém precisa saber que eu estou sublocando. Entrava no consultório para atender, fazia o possível para chegar antes do paciente, sempre tive esse cuidado. Quando o paciente chegasse, já estava na sala. Sublocava às vezes 1 hora para atender um paciente, e eu tinha esse cuidado de sempre deixar o paciente ir embora. E quando eu sabia que aquele paciente tinha ido embora, quando eu tinha certeza que aquele paciente tinha ido embora, aí eu saía, porque eu não queria correr o risco daquele paciente me olhar, após o término do atendimento dele, eu indo embora. Então eu sempre tive esse cuidado de fazer com que, não, eu estou aqui, mas esse ambiente aqui, ele pertence a mim.
E na verdade, quando eu estava ali naquele consultório, aquele ambiente ele era meu. Então tinha um cafezinho, tinha um biscoitinho, eu tinha esse cuidado de escolher sempre um local onde a recepção fosse uma recepção muito agradável para o paciente se sentir muito à vontade, para reduzir ali os níveis de ansiedade dele antes do atendimento. Então por que você também não pode fazer isso? Ah, por que eu não tenho? Eu preciso andar de ônibus para atender meu paciente, então não tem como eu ter um prontuário, não tem como eu fazer registro. Isso é conversa, enquanto você estiver pensando assim, você nunca vai ir para outro nível na sua profissão, na sua carreira. Então, invista no seu conhecimento, invista na organização e também na padronização dos seus atendimentos. Deixa eu ver aqui alguém que perguntou, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A Nayara perguntou aqui, a evolução das sessões precisa ter um modelo e ir anexando na pastinha do paciente? Olha, Nayara, pastinha não, prontuário, tá? Precisa sim. A evolução, deixa eu ver se tem aqui o modelo, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar da forma correta. Gente, a parte da evolução do paciente é a parte mais simples que existe. Tá até marcado aqui porque eu precisei sinalizar. Essa aqui é a ficha de registro de atendimento. É muito simples, gente. Não sei se deu para visualizar. Essa aqui, e o que você vai fazer? Aqui você vai registrar a data e o horário daquele paciente. Esse é a folha, né, a ficha de registro da sessão ou ficha de evolução da sessão. E aí, respondendo a sua pergunta, Nayara, você precisa sim, a cada vez que o paciente realizar o atendimento, fazer o registro dessas informações. Não é uma descrição minuciosa das sessões, não é colocar a fala do paciente, a sua fala não. É você fazer todas as anotações de acordo com aquilo que você acredita que o paciente, mais tarde, daqui a 2 anos, ou daqui a um mês, ou daqui a pouco, pode vir a solicitar uma documentação e você já ter ali aquelas informações que vão servir para você colocar ali um documento psicológico. Certinho? Então, cada paciente, Nayara, precisa ter um prontuário. Então, não é um prontuário para o paciente X, o mesmo prontuário para o paciente Y, não. Quando se trata de uma área em que você trabalha com outros profissionais, que é uma área multiprofissional, segue a mesma regra. Um prontuário e aí os outros profissionais também farão registro do paciente nesse mesmo documento. Lembrando, se o paciente entrar em contato, solicitar, se o paciente realizar um atendimento com você em janeiro de 2021, aí o paciente por algum motivo ele se ausenta do atendimento e retorna em janeiro de 2022. Você vai fazer um outro prontuário para ele? Não, é o mesmo prontuário. Por isso que você tem que ter arquivado esse documento para que você tenha acesso e aí que você comece ali um novo atendimento, porém no mesmo prontuário. Deixa eu ver aqui mais. Trabalhando em uma instituição filantrópica, o prontuário deve ficar na instituição ou pode ficar com o psicólogo? A responsabilidade, quando o profissional ele trabalha em uma outra instituição, independente se é filantrópica, independente se é privada, a responsabilidade pelo arquivamento, pelo armazenamento, pelo registro e pelo controle das informações é do profissional e da instituição. Então, é uma responsabilidade compartilhada. Por isso que é uma dica aqui que eu dou para vocês. Se você trabalha na instituição filantrópica ou na empresa privada, começa a perguntar para essa empresa como é que eles fazem. Se não for o profissional, pergunta como é que eles fazem o armazenamento e o arquivamento dessas informações que ficam ali em prontuário. Porque, de repente, você está ali atendendo naquela instituição, naquela empresa, e aí você se ausenta, o que acontece? É feito o descarte daqueles documentos. Mas, provavelmente, quem é que o paciente vai procurar? O paciente pode procurar o profissional, o psicólogo, para solicitar o documento. E aí, se o profissional não pode colocar responsabilidade
na empresa. Ah, mas eu não sabia porque a empresa, eu só trabalhei lá durante 6 meses. A responsabilidade é sua também. Então, respondendo a sua pergunta, a responsabilidade é compartilhada entre as duas partes. Deixa eu ver aqui o que mais. Como seria a entrega do prontuário, a junção da anamnese, questionários e tal? Então, Nayara, o que é o prontuário? O prontuário é o conjunto de informações, anamnese, questionários, laudos, contratos, se o paciente vier encaminhado de outro profissional, tiver exames de imagem, os termos de consentimento que aquele paciente precisa assinar. Dessa documentação aqui, toda que eu falei para você, existem documentos que são obrigatórios e existem documentos que são opcionais. Anamnese não é obrigatório ficar no prontuário, não. Questionário também não é obrigatório. Quando se tratar de testes psicológicos, algum documento que confirme que aquele paciente passou, no caso, por uma avaliação psicológica, o psicólogo ele precisa arquivar essas informações separadamente. E aí ele vai tirar uma cópia e vai anexar ao prontuário. E aí, essas informações do prontuário, o profissional, ele precisa arquivar separado de outras informações que são relacionadas às avaliações psicológicas. Então, junta tudo ali, esses documentos que eu falei para você, e aí compõe ali o prontuário do paciente. Todas as informações que você julgar que são importantes para o paciente precisa ficar ali. E um detalhe, gente, contrato terapêutico não é obrigatório você manter ali junto ao documento do paciente, porque por se tratar de um conjunto de informações que são burocráticas e administrativas, que servem apenas para organizar ali o funcionamento do seu negócio. Então, é um documento administrativo, que você tem a opção de deixar arquivado junto ao prontuário ou não. Eu sempre mantive todos os contratos arquivados junto com o prontuário do paciente por uma questão de organização. Deixa eu ver aqui o que mais. Se for uma clínica, fica na clínica ou com o agente. Acredito que é o prontuário. Então, se for a clínica, fica na clínica, mas certifique-se sempre como está sendo feito o arquivamento e o armazenamento e o controle dessas informações. Porque, gente, existem empresas, existem órgãos que fazem o controle dessas informações de forma eletrônica, que é o prontuário eletrônico. E aí eles pagam mensalmente para manter as informações em plataformas virtuais. E o que acontece? Essas plataformas virtuais, elas são... você precisa fazer um pagamento mensal ou anual por essas plataformas. No momento que você atrasa o pagamento, o que essa plataforma faz? Suspende o seu acesso a essas informações. E aí é importante que você tenha esse cuidado para, se escolher fazer o registro em uma plataforma eletrônica, você sempre vê antes se essa plataforma ela dá a opção de você fazer o download das informações do paciente. Arquivar ali no pendrive ou arquivar no seu notebook. Então, tome esse cuidado, porque essas plataformas, elas não garantem para você que, se você deixar de pagar, elas vão te fornecer. Elas não fornecem as informações a respeito do teu paciente. Então, tenha muito esse cuidado para também, se for o caso da clínica que você trabalha, se trabalhar com um tipo de plataforma ou com algum tipo de software eletrônico, se essas informações vão ficar ali bem armazenadas, guardadas. Por quanto tempo? No mínimo 1 ano. Não é por 1 ano, não é até 1 ano, não é. No mínimo por 1 ano. Então, essa questão das informações também é muito importante vocês ficarem atentos. Deixa eu ver aqui o que mais. O prontuário é um documento do paciente. Quando ele recebe a alta e esse mesmo solicitar o prontuário ao psicólogo, podemos entrar na clínica? Não entendi, tá? Entregar na clínica. Deixa eu voltar aqui. O prontuário é um documento do paciente.
Quando ele recebe alta e esse mesmo solicitar o prontuário ao psicólogo, podemos entregar na clínica? Não entendi muito. Será que é se você faz o atendimento, o paciente tem alta, se você pode entregar? Sim, vou responder, mas se não for, você pode reformular para minha pergunta, tá? O paciente, ele tem até no mínimo 5 anos para solicitar esse documento, esse prontuário para você. O que você nunca deve jamais fazer é entregar o prontuário original para o paciente. Ali, com todos os registros que você fez, a caneta, nunca entrega, nunca, porque aquele documento, ele é propriedade sua. A posse daquele documento é sua, mas a propriedade é do paciente. Propriedade e posse são duas coisas diferentes, se a gente for analisar. Então, o que você faz? Lembra que eu falei a respeito de padrão de atendimento? Sempre diga para o paciente que, em caso de solicitação de prontuário, de documento, você trabalha com prazo. Então, o prazo é 5 dias. Exemplo, tá, gente? É 5 dias. Então, a partir do momento que o paciente solicita aquele documento, o que você vai fazer? Você vai tirar uma cópia daquele documento na íntegra, por isso que é importante aquele documento, o prontuário, ele está bem registrado, ele está numa linguagem clara, com uma escrita que qualquer profissional possa olhar e entender. Evita colocar siglas, evita desenhar bonequinhos, sabe aqueles bonequinhos que quando a gente está ouvindo alguém, a gente costuma fazer aqueles desenhos? Não faz isso, gente, isso é um documento sério, um documento sigiloso, extrajudicial também. Então, quando o teu paciente solicitar, você tem aí um prazo, você deu para ele um prazo para você elaborar, tirar a cópia desse documento e protocolar. Protocolo também consta lá na resolução que é obrigatório você protocolar esse documento. E aí, eu vou até pedir aqui uma gentileza para a produção, vê para mim, por favor, ali na biblioteca um protocolo azul, assim, ele tá bem de canto, próximo dos livros, para eu mostrar aqui para vocês um protocolo, porque tem profissional, gente, que não sabe o que é um protocolo, que nunca viu um protocolo. Vou apresentar aqui para vocês hoje, para quem não conhece o protocolo. E deixa eu ver aqui o que mais. Outra coisa também, caso você me pergunte, Adriana, mas eu devo cobrar esses custos com relação à cópia do documento. Fica a cargo do profissional, psicólogo ou do paciente. Aí você escolhe. Onde eu trabalhava, sempre onde eu trabalhei, os custos com a cópia desse documento ficavam a cargo do paciente. Então, o profissional já avisava para o paciente, nos primeiros atendimentos, lá naquele momento que você está estabelecendo um contrato terapêutico, o profissional já explicava para o paciente. Em caso de solicitação de documento lá, é esse valor. Em caso de atestado é esse valor. Isso eu explico tudo no curso, gente, como é que você vai fazer. E com relação a xerox de documentos, é esse valor. Porque é um custo a mais que você vai ter com relação ao seu trabalho. Então, fica a seu critério se você cobra ou não. Grandes instituições cobram do paciente. O paciente paga aquela taxa, que é uma cópia, uma xerox, gente. Eu não sei quanto é que está hoje uma xerox e uma cópia, se é 10 centavos, não sei. Então, é cobrado, você que vai escolher a forma como você deseja cobrar. E sempre dê aquele prazo para você ver se realmente aquele documento está ali organizado, se ele está no ponto de você já tirar a cópia e entregar para o paciente. Deixa eu ver aqui o que mais. Se tem um prontuário múltiplo, precisa ter outro só para psicologia? Não. O registro de informações, quando se tratar de atendimento múltiplo, ele precisa ser feito em um único documento. Lembra sempre, paciente X na instituição Y, ele terá um prontuário. Pode ser que o paciente tenha
Pode ser que o paciente tenha... no meu caso, Adriana, eu tenho prontuário no hospital, eu tenho prontuário no consultório odontológico, eu tenho prontuário em vários lugares da área da saúde que eu procuro, mas é um único documento. A produção não encontrou o protocolo. É um caderno desse tamanho assim, ó, azul. Ele tá bem naqueles livros ali, bem próximo. Ele tá bem na frente. Certo? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Gente, desculpa que eu tô acenando aqui, tá? É porque eu tô passando aqui deixa eu ver aqui pra ler se tem alguma pergunta, tá? Desculpa aqui pra quem eu tô acenando. Qual seria o valor mínimo para atestar a declaração, no caso é cobrado separado da sessão? Deixa eu sair aqui, gente. Deixa eu ver se eu volto. Pronto. Deixa eu ver qual seria o valor mínimo para atestar a declaração, no caso é cobrado separado da sessão. Não existe valor mínimo, Nayara. É o profissional quem vai estabelecer. E o que eu recomendo? Que você já deixe claro para o teu paciente na primeira sessão, no momento que você está estabelecendo o contrato terapêutico. E digo mais, esse aqui, gente, é aquele segredinho que a gente não pode falar para todo mundo. Isso aqui é exclusivo para você que está assistindo essa live. Cria, psi. Esse aqui é aquele segredinho que eu gosto de falar abaixo para você, para os colegas não ouvirem. Cria uma tabelinha própria. Aí você vai fazer o quê? Você vai colocar ali laudo, exemplo, tá, gente? Só um exemplo, valor bem por baixo. Laudo, R$5. Atestado, R$10. Relatório relatório psicológico, R$12. E já deixa anexado junto ao contrato terapêutico que o teu paciente vai levar para casa, vai ler, vai assinar e na segunda sessão que ele retornar para o consultório, ele vai trazer assinadinho para você. Para evitar, Adriana, mas eu acho um absurdo eu cobrar um documento para o meu paciente, sendo que ele já paga pela sessão. Psi, a pergunta que você tem que fazer é, quando o teu paciente solicitar um documento para você, você vai deixar o paciente sentadinho ali na sua frente e você vai elaborar aquele documento na frente do paciente, utilizando aqueles 50 minutos da sessão do paciente? É isso que você precisa responder. Sim? Então não cobra. Não cobre. Cobre porque você investiu 5 anos no seu... da sua formação, você investiu tempo, disponibilidade, você investiu energia, dinheiro também, principalmente. Então, o que é importante você saber? Que o seu horário, o seu tempo é o ativo mais precioso. Então, você precisa começar a cobrar e valorizar cada minuto da sua hora de trabalho. Eu tenho quase certeza que esse documento que você elabora, você espera o paciente sair para você elaborar, você espera todos os seus atendimentos terminarem para você elaborar, você leva esse documento para você elaborar em casa e você está utilizando o quê? O seu tempo, que é o seu maior ativo, que é o seu ativo mais precioso, não só o seu, mas de todo mundo. E aí você pode me perguntar, Adriana, mas e no caso do paciente, o que você acha? Se eu incluir o valor desse documento na sessão, aí eu diria que você está sendo injusta, porque nem todo paciente que você atender vai solicitar um laudo, vai solicitar um atestado, vai solicitar um relatório. E aí eu te pergunto, você acha justo por todos pagarem? Eu não acho. Então o que é que eu recomendo? Já deixa claro para aquele paciente, faz aquela listinha de documentos que você tem condições de elaborar, que isso também é importante. E aí ele já fica ciente que caso durante o acompanhamento terapêutico ele precisa, venha solicitar um documento, ele vai pagar um valor extra por aquele documento. E digo mais, caso ele entenda que ele precisa, que ele vai precisar da solicitação daquele prontuário, você já tem ali aquele valor e você ainda pode dizer, esses valores serão acrescidos e serão atualizados com juros, de acordo com o momento. Porque aquele paciente pode terminar aquele atendimento com você
Às vezes, ele nem encerra o atendimento, ele some, sem dar nem resposta para você, que você vai ficar esperando ele ir para a sessão, ele vai sumir, e aí depois de alguns meses ele vai surgir do nada, solicitando para você um documento. E aí o que você vai fazer? Vai utilizar a sua hora de trabalho, que você poderia estar recebendo por isso, vai utilizar aquela hora de graça para aquele paciente que não teve o compromisso de nem chegar a terminar a sessão, a esperar você dar a alta daquele paciente. E aí por isso que você tem que já ter preparado, já ter padronizado os seus atendimentos, já deixa claro para ele durante o estabelecimento do contrato terapêutico por escrito, não vai estabelecer contrato terapêutico verbal, porque vai entrar por um ouvido e sair por outro. Na hora que o paciente solicitar o atendimento e você for cobrar para ele, R$50 um laudo, ele vai cair para trás, vai dizer, what? Mas por que esse valor que você está me cobrando? Eu não acho justo. Então evita esse tipo de constrangimento. O combinado, gente, nunca sai caro. Aí a psicóloga Paula Mello fala que precisa de tudo isso. É muita informação. Gente, lembrando aqui, olha, eu trouxe aqui para vocês, deixa eu apresentar para vocês aqui, quem não conhece, esse aqui é o protocolo, gente. Um dos tipos de protocolo. Você encontra esse caderno aqui de protocolo, gente, em livrarias, em supermercados também, na parte lá de papelaria, você encontra. Olha aqui, ó, o meu tá todo preenchidinho, ó. Os pacientes que eu atendia em consultório, olha só, gente, todo preenchido, ó. Aqui o que eu falo pra vocês não é conversa, não, de psicóloga, não, ó. Aqui tá rapidinho pra vocês, porque aqui consta o nome dos pacientes, por sigilo eu não posso mostrar. Tudo aqui, desde declaração é protocolável. Declaração é aquele documento que você sempre tem que ter na mão, você sempre tem que ter aquele documento, porque, gente, paciente, às vezes, ele vai ao teu consultório com acompanhante. E aí, às vezes, aquele acompanhante, ele precisa pedir para a empresa para se ausentar. Às vezes, a empresa não deixa o paciente se ausentar, só permite com a condição daquele paciente comprovar, daquele acompanhante comprovar que ele estava realmente acompanhando aquele paciente. E aí, você precisa se colocar no lugar daquele paciente, entender que é um direito do acompanhante também ter a declaração. Aí imagina, você psicóloga toda perdida, nunca assistiu nenhuma live aqui do Vivendo de Psicologia, vai para o consultório, não leva a declaração, o acompanhante solicita a declaração, aquele acompanhante suou para conseguir levar aquele paciente para a sessão, aí quando chega solicita a declaração, você não tem onde fazer a declaração, porque você só tem a sua agendinha, que você faz ali as anotações, seu bloquinho de notas, que você costuma fazer os seus registros. Aí aquele paciente vai sair dali frustrado, preocupado, vai para a empresa, vai dizer, olha, a psicóloga não tinha uma declaração para me fornecer. Às vezes, gente, tem empresa que até acaba disciplinando aquele paciente, dando uma advertência para aquele acompanhante. Então, coloque-se no lugar do outro, entenda que pode acontecer. Não tem impressora para imprimir, Adriana, porque eu subloco. Então, faça como eu fazia. Já imprime lá os teus documentos, já imprime lá todas as declarações, já deixa ali tudo pronto e leva com você para onde você for. Lembra sempre que você é o seu negócio. Não tem dessa de querer, porque é mais cômodo para mim, eu não tenho sublocado, eu não tenho um aluguel, eu não tenho um consultório, eu não tenho ainda uma sala, eu subloco, mas você precisa levar a sério todos os seus atendimentos. E quais situações são emitidos laudos e relatórios? Em primeiro lugar, você precisa saber qual a finalidade de cada documento. Laudo e relatório são duas coisas muito diferentes. Na resolução 07/2003, que era a resolução antes da nossa resolução atual, que é a 06/2019, laudo e relatório era praticamente a mesma coisa. Por isso, gente, que muitos pacientes vão solicitar sempre laudo para você. São duas palavras que os pacientes, quem é leigo, entende de psicologia, laudo e relatório. São as únicas coisas que eles entendem. Mas você, como profissional, que tem que saber a diferença. Respondendo aqui a perguntinha da Nayara, laudo é resultado de uma avaliação psicológica.
Ponto final. Relatório é uma descrição a respeito das sessões. Você vai descrever as sessões, você vai dizer como é que você realizou aquelas sessões, o que você utilizou, como é que foi a forma de trabalho que você estava trabalhando ou está trabalhando com aquele paciente. Então é só lembrar. Laudo, fez avaliação com o paciente, teu encaminhamento, já tem ali um diagnóstico, laudo psicológico. Não realizou a avaliação com o paciente, aquele paciente, ele está fazendo apenas ali aquele acompanhamento terapêutico, relatório. O relatório ele é muito utilizado na área escolar, encaminhamento para psiquiatra, também os psiquiatras solicitam muito quem faz acompanhamento psicológico, aquele relatório de acompanhamento. Então é só saber a finalidade de cada documento, aí fica mais fácil também você saber qual tipo de documento que você vai elaborar. Deixa eu ver aqui, quem mais? Psicologia Moderna perguntou, em caso de convênio que o atendimento é mais curto, você termina de preencher o prontuário depois? Não, nunca. Gente, essa pergunta aqui da Psicologia Moderna é muito boa, porque, olha só, gente, é muito comum o profissional de psicologia, ele querer abrir mão do registro em prontuário, porque ele diz que aquele tempo é curto. E aí, quando termina a sessão do paciente, ele vê que já tem outro paciente para ser atendido e aí não dá tempo. Sabe o que eu digo, gente? Algumas coisas eu sou muito tranquila. Agora, outras coisas eu costumo ser muito dura, porque eu vejo profissional, psicólogo, cabeça dura. Então, o que eu digo com relação a isso? Problema é seu, psi. Se você acha que você não tem tempo para fazer as anotações, procure arrumar um tempo, procure se organizar. Eu fico até brava quando toca nesse assunto de tempo. Não existe falta de tempo, porque o paciente fala rápido, não é nada disso. Isso é falta de organização sua. Você estudou 5 anos para psicologia, um curso que não é tão simples. Você leu, gente, olha aqui. Você estudou Lacan, você estudou Freud, olha aqui, tem até um livro aqui, Fundamentos da Psicanálise, Freud a Lacan. Você não vai entender de tempo, você não vai conseguir ter tempo psi. Então, isso é desculpa, isso é conversinha, não aceito. Se eu estivesse fazendo parte dessa comissão de fiscalização do conselho, eu ia multar, eu ia dar advertência, porque falta de tempo é desculpa para profissional preguiçoso. Pronto, falei. O que mais? A declaração pode ser feita naquele receituário que é fornecido em clínica para os profissionais? Sim. Qualquer documento psicológico, deixa eu só abrir aqui um parêntese. Documento psicológico, laudo, atestado, declaração, prontuário e parecer. Documento psicológico são só 5. Encaminhamento, Adriana, é documento psicológico? Não, encaminhamento é documento técnico. Não é declaração, não é atestado, não é relatório, não é parecer, não é laudo, é documento técnico, certo? Então, os documentos psicológicos você pode fazer de forma manual ou então pode fazer aí de forma no computador, no notebook ou nesses formulários já estão ali prontos, naqueles que são feitos em gráficas, não tem problema. Agora, sempre lembrar de manter ali a sua assinatura. Ah, Adriana, mas um documento onde ele tem 3 laudas, eu preciso, como é que eu faço com relação à assinatura? É obrigatório você rubricar as primeiras páginas e assinar a última página, certo? Investe também, psi, no instrumento de trabalho que você precisa ter, que é o carimbo, para você carimbar ali todos os seus documentos. Isso também é muito importante. Deixa eu ver aqui o que mais. Os registros prontuários na clínica precisam ser sempre digitados, né? Não, Tarine. Ou manual ou digitalizados, tá? Ali no notebook ou na gráfica. O importante é você ter esse registro dessas informações no ato. O paciente está ali, você está sendo atendido, faz já o registro dessas informações, porque, gente,
A pior caneta ainda é muito melhor do que a sua memória. Quando você tiver aquela informação, já tenta registrar, já tenta deixar ali registrado, porque se você esperar o paciente sair, outras informações vão surgir, você de repente vai esquecer, vai correr o risco de deixar registrada ali uma informação que seria muito importante. E pensa aqui comigo, você não faz o registro. Aí passa 2 meses, o paciente solicita um documento, você vai dizer o que para aquele paciente? Tem como você me passar aqui a primeira informação que você me falou no nosso primeiro encontro, você ficar fazendo perguntas para o paciente, é constrangedor, né? Então, já começa a ter esse cuidado de manter as informações, já organiza aí o seu tempo, já vê todas as informações que são importantes. Gente, no curso eu explico tudo para você o que é importante, porque você não vai fazer a descrição sucinta das informações detalhadas desse atendimento. O paciente chegou no consultório, cumprimentou o profissional, em seguida ele sentou, olhou diretamente nos meus olhos e eu olhei diretamente nos olhos do paciente. Gente, não é assim que é registro em prontuário não, tá? No curso eu explico tudo para você o que é importante. Não é tudo que você vai colocar nesse prontuário. Se você souber as informações, você ganha muito tempo, não fica ali preocupada, pensando o que você precisa ter ali de forma registrada. Deixa eu ver aqui o que mais. Em quais circunstâncias podemos disponibilizar atestado? Você pode dar um exemplo? Claro. Novamente a questão da finalidade. Cada documento psicológico tem aí a sua finalidade. Detalhe, gente. Atestado é um tipo de documento que teve aí uma mudança com essa nova resolução. A partir dessa nova resolução, o atestado, ele também vem aí como um resultado de uma avaliação psicológica. Ele serve para você registrar um estado do paciente, uma condição psicológica do paciente, atestar alguma não aptidão daquele paciente ou aptidão, justificar que aquele paciente, de repente, ele pode não estar apto para exercer alguma atividade. Então, resumindo, quais são as circunstâncias, atestado e condições psicológicas daquele paciente, certo? Eu que agradeço, Ana Carolina, pela participação. Quando será o curso? Quero os materiais também. Na quinta-feira, Paula, eu estarei disponibilizando... eu pulei bem aqui uma perguntinha da Rafa, para já voltar. Na quinta-feira, hoje é terça, eu estarei disponibilizando o link para você que deseja entrar nessa primeira turma do curso Elaboração de Documentos Psicológicos e Registro em Prontuário. Todos os documentos você vai receber. As 50 primeiras pessoas que fizeram a inscrição vai receber em casa, pelo correio, o livro, tá aqui, ó, modelo de documentos psicológicos, para você dar uma lida com os modelos prontos e também os documentos em Word, para você já sair elaborando os documentos. Rafa perguntou aqui como é feito prontuário em hospital. Os prontuários em hospital, tanto na rede particular quanto na rede pública, eles seguem determinados padrões. Eles têm uma especificidade, que é o prontuário multiprofissional. Então, na área hospitalar, o paciente, o psicólogo, ele vai dividir as informações com outros profissionais. E o relatório multiprofissional, que é esse relatório que surgiu aí com essa nova resolução, ele vai caber muito bem aí nesse contexto hospitalar. Porque o profissional que está no consultório, o psicólogo, ele não vai elaborar um relatório multi. Ele vai elaborar o quê? Um relatório psicológico. E também, um detalhe, nem todo profissional que está no consultório vai ter condições de elaborar um parecer. Talvez ele não seja apto a elaborar um parecer. Mas, se ele tiver na área hospitalar, o parecerista, ele é muito solicitado. E aí não é todo mundo que pode elaborar um parecer. E no hospital, o profissional, o paciente vai ter um documento, que é o prontuário, e o psicólogo vai fazer o registro nesse prontuário, o nutricionista vai fazer o registro desses prontuários,
o fisioterapeuta vai fazer o registro nesses prontuários, por isso que é importante que o psicólogo tenha o cuidado de colocar, inserir as informações, apenas aquelas informações que vão contribuir também, de repente, ali com as outras áreas. Então, é feito também todo esse cuidado com relação ao registro e sigilo dessas informações com esse prontuário que é multiprofissional. Deixa eu ver aqui o que mais. Registro de atendimento de casos de violência sexual em prontuário multiprofissional, como fica a privacidade do paciente. Neste caso, seria um relatório psicológico. Aqui são duas coisas separadas: prontuário e documento psicológico. Relatório psicológico trata-se de um relatório psicológico trata-se de um documento psicológico. Então, para você, Silvana, emitir um relatório psicológico, alguém precisa ter solicitado. Então, caso não tenha ninguém solicitado esse relatório, você não precisa elaborar esse documento. Você vai fazer o registro dessas informações em prontuário multiprofissional. Não tem porquê, não é permitido você fazer registro de informações à parte, que não seja do prontuário. Você não pode ter registro de informações paralelos ao prontuário. Isso não é permitido e também não é legal. Então, por isso que você tem que ter cuidado como você fornece essas informações para o prontuário multiprofissional, que é aquele prontuário que também vai ser dividido com outros profissionais. Colocar de fato aquelas informações que você entender que vão contribuir aí para o controle, para o conjunto dessas informações para as outras áreas. Porque por se tratar de questões psicológicas, nem tudo você precisa registrar em prontuário. E isso eu explico muito bem no curso, qual é o tipo de informação que você precisa manter aí em prontuário. E aí, quando você sabe quais são as informações, fica muito tranquilo para você elaborar e fazer o registro em prontuário. Mas não pode, respondendo aqui sua pergunta, manter informações paralelas ao documento que é o prontuário psicológico. E relatório só vai emitir se alguém, uma instituição, ou grupos, ou indivíduos vierem a solicitar esse relatório psicológico. É obrigatório colocar o CID? No caso aqui, acredito que você está perguntando o CID em um documento. Porque o prontuário, gente, no caso um prontuário multi. Como é que funciona um prontuário multi? Exemplo, numa área hospitalar. Os registros serão feitos por data. Deixa eu pegar bem aqui para vocês a ficha de registro. Aqui é a ficha de registro de prontuário. Observa bem aqui. Então, como é que ele é feito na área hospitalar? Gente, essa parte de prontuário eu acho muito linda. Eu amo. Desculpa, gente. O registro é feito por data. Exemplo, hoje são 23. Então, eu, psicóloga, eu vou começar fazendo o registro da informação do prontuário. Entrei no apartamento do paciente, realizei o atendimento, em seguida faço lá o registro. Aí eu vou colocar as informações, no final eu vou assinar. Isso eu tô falando de prontuário manual, tá? Não tô falando de prontuário eletrônico. Vou assinar as informações que eu coloquei do paciente. Aí, em seguida, vem o outro profissional da área multi, no mesmo dia 23, abaixo das minhas informações, nutricionista, exemplo. Vai ler as minhas informações, vai ver o que é importante para ele, vai ver o estado do paciente, estado psicológico que aquele paciente se encontra, vai fazer ali o registro das informações. Assinou, ok. Aí, em seguida, vem o que? O fisioterapeuta. Olhou meu registro, olhou do nutricionista e vai fazer o registro das informações dele. Viu como é que funciona na área multiprofissional? Por isso que você tem que ter cuidado. Na área, no consultório psicológico, na clínica,
é eu mesma e Irene. O que eu vou fazer? Vou ler as informações, o paciente vai relatar para mim as informações e eu vou fazer o registro. E ok, não utilizei CID, não precisei fazer outra coisa. Só registrei as informações do dia. Agora, se o paciente solicitar para mim um laudo, eu posso, é opcional eu utilizar o CID. Não só o CID, gente, porque por se tratar da área psicológica, no laudo e no atestado, fica a critério do profissional utilizar o CID ou então ele fazer algum registro de algum manual, que seja algum manual da área técnica da psicologia. E um outro manual que cabe muito bem aí é o DSM-5, que você pode escolher ou colocar CID ou colocar ali, registrar alguma informação do DSM-5. Fica também a seu critério. Detalhe aqui muito importante. Inserir o CID, inserir alguma informação do DSM-5, atestado, laudo, parecer, tem que colocar referências bibliográficas, sabia? Esses documentos precisam de referencial teórico e você precisa ter lá todo ele de acordo com as normas da ABNT. Olha só, que legal. Pensou que ia escapar, né? Pensou que era só no TCC, que você estava livre. Não, Psi, agora com a resolução você precisa fazer aí, construir as suas referências bibliográficas. Certo? Tá chegando. Paula Mello, quinta-feira as inscrições estão abertas. Eu que agradeço, Nayara. Lívia, tem um número mínimo de sessões para ser possível emitir um laudo? Sim. Assim, na verdade, Lívia, eu acredito que o bom profissional, ele não vai conseguir emitir um laudo psicológico com 2 sessões. Por quê? Primeira sessão é praticamente estabelecimento de contrato terapêutico. Segunda sessão, você vai começar a entender um pouquinho daquela demanda do paciente. Terceira sessão, você ainda está ali, ainda engatinhando, entendendo ainda um pouquinho da história daquele paciente. Fora que, dependendo da área, dependendo do profissional, ele vai precisar ali também aplicar testes, aplicar utilizar algum tipo de recurso e ferramenta com aquele paciente. Então, só aí eu acho que vão mais 5 sessões. E toma muito cuidado, Lívia, porque tem paciente que vai entrar em contato com o psicólogo interessado apenas naquele documento. Tem paciente que vai começar o atendimento terapêutico com você e na segunda sessão ele já vai querer um laudo. Então, e aí a psicóloga que ainda não tem experiência, que ainda está insegura, ela vai ficar perdida sem saber o que ela vai fazer, às vezes vai ocupar o tempo dela ali, entregar de graça aquele tempo para aquele paciente, para emitir aquele documento, e o que vai acontecer depois que você emitir aquele documento para o paciente? Ele vai, vazar do seu atendimento. Então, tudo isso precisa ficar muito claro e já esclarecido para o paciente já lá no primeiro dia que você estabelece o contrato terapêutico, porque o paciente, ele vai levar o contrato terapêutico para casa, com todas as informações, horário, o que fazer em caso de atraso, tabelinha com valor de documento, quais são os benefícios da terapia, o que ele ganha realizando a terapia. Tudo isso, gente, eu explico, tem uma aula também lá no curso, detalhe por detalhe do contrato terapêutico. Então, já deixa claro para aquele paciente. Outra coisa que você também pode colocar, exemplo, tá, gente? Só um exemplo aqui. Que no caso que o paciente venha solicitar, acredite que venha solicitar, precisar de um documento, são exigidas no mínimo X sessões. Aí fica a teu critério. Se você faz apenas entrevistas estruturadas ou semi-estruturadas para emitir aquele laudo, tranquilo. Aí vai dar a conduta de cada pessoa. Mas é importante que você deixe claro já no contrato terapêutico a respeito dessas cláusulas. E o paciente vai ler esse contrato no consultório, juntinho de você ali, naqueles 50 minutos. Não, ele vai levar para casa, vai ler com calma. E na sessão seguinte, o que eu recomendo? Você já tem ali aqueles pontos que você percebe que são aqueles gargalos
do seu consultório, aqueles pontos que você já fez todo ali um estudo, uma análise, você sabe que são os pontos que fazem com que os pacientes questionem, com que os pacientes deixem de comparecer às sessões, e aí na segunda sessão que o paciente retornar, você vai fazer o quê? O senhor leu aqui a respeito dessa condição, dessa situação aqui, como é que procede, ficou alguma dúvida? Pronto, paciente gostou, viu, não, tá certo, é justo, ele vai retornar para você. Paciente não retornou, não tenta negociar não, porque provavelmente é um paciente que não terá comprometimento com o andamento das sessões. Então já ficou muito claro ali que ele não tem interesse, que tem que ser do jeitinho dele, então não é o paciente para você atender. Porque você não é obrigado a ficar atendendo todo tipo de paciente, não. É o seu negócio, então, como eu já falei, você precisa encarar o seu negócio na psicologia de forma profissional e séria. Deixa eu ver aqui o que mais. Interconsulta hospitalar. Só reformula para mim, por favor, Silvana, essa pergunta, tá? Eita, tem muita perguntinha aqui. Eu amo quando vocês fazem perguntas. Não entendi. Silvana, eu vou passar aqui, tá? No atestado CID, Tatiane Gomes, no atestado CID, eu acho que eu já expliquei. Para o UBS, qual documento faz após o atendimento? A Rafa está perguntando. Vai depender do que o paciente está solicitando, Rafa. E aí toma muito cuidado, porque paciente, ele não entende documento psicológico, ele não entende finalidade de cada documento. Então, provavelmente o que o paciente vai pedir? Laudo. O paciente tem o hábito de pedir laudo para tudo, ele pede laudo para comprovar que ele esteve em atendimento com você. E aí você, psicóloga, que entende a diferença e a finalidade de cada documento, vai saber que aquele caso do paciente não cabe laudo, e sim cabe declaração. Então, sempre pergunte para o paciente qual é a finalidade daquele documento. E aí, de acordo com o que ele disser para você, aí você vai elaborar o documento, certo? Atestado, laudo, parecer, declaração, atestado, prontuário, algum deles é considerado técnico ou são todos psicológicos? Vamos lá, critérios de exclusão para ficar bem simples. Documentos psicológicos, são só 5. Só existem 5 documentos psicológicos. Atestado, declaração, parecer, relatório e atestado, declaração, parecer, relatório e laudo. São só 5 documentos psicológicos, certo? De novo, 5 documentos psicológicos. Atestado, declaração, laudo, relatório, parecer. Pronto, acabou. Encaminhamento, documento técnico. Carta de solicitação de reembolso, documento técnico. Oi? Anamnese, documento técnico. Adriana, mas a anamnese eu preciso anexar o prontuário. É documento psicológico, não é psi. Anamnese é documento técnico. E é opcional que você arquive, anexe esse documento ao prontuário, certinho? Até porque, psi, nem todo profissional vai trabalhar com anamnese, certo? Como fazer contrato no atendimento online? Nayara, essa é uma boa pergunta, mas é um assunto para uma outra aula, porque é muita coisa para falar a respeito do atendimento online, tá? Como fazer o contrato de atendimento online. Inclusive, eu acho que eu tenho uma aula aqui gravada a respeito do atendimento online, que eu falei sobre isso. Expliquei assim, passo a passo, para você realizar o atendimento online. Se você não encontrar aqui, tem lá no meu canal no YouTube, certinho? O canal no YouTube é Adriana Brixner e tem o link aqui na bio. Essa aula sobre atendimento online, gente, ela tá maravilhosa, perfeita. Dicas, estratégias, estratégias para você utilizar no seu atendimento online e também fidelizar seus pacientes do atendimento online. Boa noite, Jamile. Essa questão do contrato é uma regra? Não, não é uma regra. Porém, Jamile, quando você começa a trabalhar com contrato terapêutico, você terá mais facilidade para organizar os seus atendimentos, para fidelizar os seus atendimentos, para diminuir, reduzir
a evasão dos seus pacientes no consultório. Para você também conseguir, no tempo certo, fazer um reajuste dos seus preços, dos valores das suas sessões. Então, o contrato terapêutico, gente, ele é tudo. Contrato terapêutico por escrito. Verbal, fica tudo muito solto, o paciente pode esquecer alguma informação, você também deixar passar alguma informação que é muito importante para o paciente. Maria perguntou se a live vai ficar salva lá no grupo, que tem um link aqui na bio, o grupo VIP. Eu vou colocar o link para essa aula, tá bom? Lá no grupo, você precisa acessar o grupo para receber todas as informações, material complementar e também o link das aulas lá no grupo, que está aqui o link na bio. Perdeu a live do início, então eu vou deixar salva. Espero que eu consiga salvar, gente, que às vezes eu não consigo. E eu deixo o link lá no grupo, no grupo do WhatsApp. Como funciona o contrato online, também vou deixar para falar em uma outra aula. Tá? E já tem lá no YouTube também explicando tudo, passo a passo a respeito de atendimento online. Qual a parte do protocolo que você não entendeu, se puder passar aqui para mim, tá? Carolina, posso usar sistema digital para fazer o prontuário dos meus clientes? Oi, produção. Posso usar sistema digital? Pode, Carolina, porém, é o que eu expliquei bem no início, que tomar cuidado com relação às plataformas digitais que você utiliza, porque essas plataformas retêm as informações do paciente. Geralmente são plataformas que você vai fazer o pagamento mensal ou anual. Em caso de não pagamento, essa plataforma faz o quê? Suspende as informações. E aí você fica com as duas mãos atadas, sem ter as informações do registro desses pacientes. Então, tomar cuidado para saber se essa plataforma já tem muito tempo aí no mercado, se é uma plataforma segura e se ela disponibiliza o download dessas informações para você periodicamente, que é o que é importante, que muitas plataformas fazem e outras não. O atestado psicológico vale para o trabalhador apresentar na empresa? Sim, Hugo, mas o psicólogo precisa fazer uma avaliação psicológica no paciente, porque o atestado psicológico, a partir dessa nova resolução, ele só pode ser emitido a partir de uma avaliação psicológica, certo? Vou deixar a aula gravada e o link para a aula está o link do grupo está na bio aqui do Instagram. Quero saber o que é preenchido depois dos atendimentos da UBS. Tipo, no hospital se faz o prontuário e na UBS faz o que depois dos atendimentos? Qualquer estabelecimento da área da saúde trabalha com prontuário, gente. Claro que de repente vai depender da especificidade de cada UBS, de cada hospital, de grande, médio, pequeno porte, de alta, pequeno, média complexidade. Cada local tem a sua especificidade. Porém, prontuário é protocolo para a área da saúde. Então, qualquer profissional que está na área da saúde, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, que mais, gente? Medicina, tem que ter prontuário, gente. Prontuário é um documento de identidade do paciente quando ele dá entrada naquele serviço de saúde. Você já observou, quando você entra ali no serviço de saúde, acontece o que a gente chama de despersonalização. A Adriana Brixner, se ela estiver internada naquele hospital, ela não é mais a Adriana, ela é a paciente do 46, é a paciente do 29. E muitas vezes, esses pacientes, eles são caracterizados pela numeração desse prontuário, gente. Toda informação que você está na área da saúde, principalmente se for no hospital ou em uma UBS, depois essas informações, elas são colhidas, armazenadas e vão parar, sabe aonde? Lá no Ministério da Saúde. Então,
Pode ser que de repente, por conta do gestor aí da UBS, que ele não sabe o que é prontuário, que ele não sabe da finalidade e da importância, ele acredite que naquele momento não é importante ter. Mas por se tratar da área da saúde, todo registro de informação é feito em prontuário. Não existe informação em folhinha, em agendinha, em caderninho, bloquinho de nota. Isso não existe. Controle de informação de paciente na área da saúde é feito em prontuário. Não sei na área da advocacia o nome que diz, não sei na área escolar o que se diz, mas a área da saúde é prontuário. Fora prontuário, não tem validade. Não é validado o documento. O documento que é validado para você registrar as informações é prontuário. Não tem para onde correr. Certinho? Se não tiver esclarecido ainda, Rafa, você pergunta aqui que eu respondo novamente. Acho interessante o paciente ter uma cópia do contrato terapêutico? Sim, ele tem que ter essa cópia desse. Eu não digo nem cópia, Tarinha, eu digo a segunda via. Quando o teu paciente realizar o atendimento pela primeira vez, você já vai fazer o quê? Pedir que o paciente leve para casa 2 vias do contrato terapêutico. E ele vai assinar essas 2 vias. Uma vai ficar com ele e a outra vai ficar com você. E aí você tem a opção de anexar ou não ao prontuário psicológico. Porque o contrato terapêutico, como eu já expliquei, ele é um documento burocrático e administrativo. Não é um documento que contém ali as informações que são obrigatórias você manter em prontuário, certo? Qual plataforma você indica? Carolina, eu não tenho indicação de nenhuma plataforma para você. Eu não saberia indicar aqui para você uma plataforma. Conheço várias, sim, fato, mas não posso aqui indicar para vocês, porque eu acredito que isso também vai de cada profissional, cada momento que você se encontra, e aí eu não posso indicar aqui para vocês, que seria um risco, eu estaria assumindo um risco aqui indicar alguma plataforma para vocês. O que é que eu recomendo? Tá difícil, Adriana, não sei. O que é que eu recomendo, gente? Começa a fazer manual. Você não tem condições de investir, tá na dúvida? Não espera você ter uma certeza de um prontuário eletrônico, não. Começa a fazer o registro manual. Quando você souber fazer o registro manual, pronto. Até porque, Carolina, eu sou muito exigente com relação a essas plataformas e a maioria delas deixa a desejar. Por quê? Porque eu já trabalhei em hospital de alta complexidade e eu sei quais são as informações que são importantes. A maioria dessas plataformas, elas não colhem todas as informações que são necessárias para você ter, para quando o teu paciente solicitar um documento, você ter essas informações. E o que acontece? Você utiliza a plataforma eletrônica, o teu paciente solicita um laudo, você corre na plataforma eletrônica, o que consta na plataforma eletrônica? A data, o horário, se o paciente fez ou não o pagamento da sessão. Você vai colocar isso no laudo? Não vai, né? Então, a maioria dessas plataformas deixam muito a desejar. Qual a finalidade do parecer? Em que diferencia do laudo? O parecer, o profissional, para emitir um parecer, ele precisa ser um especialista na área. Então, o parecer, em que ele se diferencia do laudo? Ele não é resultado de uma avaliação psicológica. Ele vai servir ali para reforçar uma informação, e essa informação é por parte de um especialista, alguém que detém um conhecimento em uma área específica. Exemplo, o paciente que está na área hospitalar, o psicólogo hospitalar faz o acompanhamento daquele paciente, mas aquele psicólogo hospitalar, ele não tem um conhecimento total no caso daquele caso específico do paciente, que é um paciente que precisa, exemplo, tratar de uma reabilitação neurológica, e ele precisa fazer um acompanhamento. Então, o hospital, o profissional entendeu o quê? Que ele precisa solicitar o parecer de um neuropsicólogo. Nem todo psicólogo hospitalar é um neuropsicólogo, que é uma especialidade. Então, vai fazer o quê? Vai solicitar o aval daquele parecerista, certo?
Psicologia Moderna, eu que agradeço. Viver Saudável também agradeço. Olha, Viver Saudável, corre para garantir a tua vaga na quinta-feira, porque senão você não vai levar o livro. Então, tem muita gente já aí perguntando pelo curso, querendo essa vaguinha, essas vagas estão disputadas. Se eu fosse você, eu ia garantir o livro, porque, gente, você vai receber você vai ter a aula. E nada melhor do que você ter esse livro aqui, ó. É babado para você olhar aqui o documento e já saber qual que você vai elaborar. Muito obrigada, Natan. Ana Carolina, muito obrigada. Gente, a aula de prontuário, eu nem comecei. Eu não comecei. Porque, gente, eu tinha feito aqui um script para falar tanta coisa e eu não pude dar aula de prontuário psicológico porque tem muitas dúvidas. Vocês estão vendo como é importante? Então, não deixa essa oportunidade de passar para entrar aqui no curso. Teria que ser 6 horas. Isso, a produção está dizendo aqui que a live deveria ser 6 horas. Sim, teria que ser, gente, um workshop pronto sobre prontuário eletrônico. Nem comecei a falar, não pude nem falar o conceito de prontuário. Respondendo aqui as dúvidas que são muito. Tá certo. Ana, amanhã tem outra aula, tá, Ana? A respeito aqui de elaboração de documentos psicológicos, eu espero muito te encontrar aqui amanhã. Carolina, eu registro no protocolo e guardo na pasta do cliente. Certo. Material que uso para supervisão, ok? Acumulo bastante papel, mas tenho tudo em mãos para fazer relatório. Já precisei fazer com urgência. Isso. Aí, Ana, para otimizar a sua organização e para você ficar ali, ó, certinha, afinadinha com as ordens e as normas do Conselho CRP, cria, organiza em prontuário, tá bom? Tudo certinho com a tua documentação, mas organiza um prontuário, porque o prontuário é um documento. O prontuário também é um documento que você precisa ter. Muito obrigada, Lia, Carolina, muito obrigada, Jamile. Obrigada, perdi o começo da live e vou esperar o link para o grupo assistir a aula completa. Parabéns pelo compartilhamento de conhecimento. Eu que agradeço, Jamile, agradeço a todo mundo, agradeço a participação de todos vocês, o que seria de mim sem vocês nessa live? Eu devo a vocês que abrilhantaram com as dúvidas e a participação de vocês nessa live. O que seria de mim sem vocês aqui, sem a participação? A Dayana também, muito obrigada pela sua participação, sempre por aqui nas lives. A Dayana é minha aluna, a Dayana é minha parceira também. Aqui agradeço muito a confiança de sempre. Muito obrigada, Marcela, Paula Mello também. Gente, só lembrando para vocês que eu não dei aula de prontuário, eu só esclareci aqui as dúvidas, porque é muita coisa que a gente tem para falar. Muito obrigada, Paula, Silvana, Rayane, muito obrigada. A aula de amanhã eu vou colocar o tema no grupo também, já vai preparando aí papel e caneta para fazer os registros. E na quinta-feira, as vagas para o curso já estarão abertas e o livro vai apenas para as 50 pessoas que garantirem aí a sua vaga. Só são 50 livros, tá? O livro hoje, se você quiser comprar separadamente, tá? R$ 77,00. E o material que você vai receber também de graça custa R$ 197. Então, se eu fosse você, eu esperava para entrar no curso, que você já leva o material em Word e também o livro. Giza, muito obrigada. Obrigada, querida, pela força. Viver Saudável também. Viver Saudável está dizendo que o livro leva para o consultório e me ajuda muito. Vai ajudar bastante, gente, com certeza. Bom, Psis, eu agradeço a participação de todos vocês. Espero encontrá-los aqui amanhã na nossa aula. Eu vou colocar o tema amanhã no grupo e também estarei divulgando aqui no Instagram. Muito obrigada pela participação de todos vocês, pelo tempo de vocês. Espero ter respondido todas as dúvidas de vocês, todos os colegas. Muito obrigada a todos. Corre lá no grupo, que se eu não colocar hoje, gente, amanhã eu tô colocando.
Nayara, querida, na quinta-feira eu estarei divulgando, mas não se preocupa não. Olha, Nayara, o curso é mais, se você fizer um cálculo aí, é mais vantagem para você comprar o curso. Um curso vai sair mais barato do que uma pizza. Sabe aquela pizza gostosa que a gente come ali? Então o curso é mais barato do que uma pizza. Então fica tranquila que vai dar para entrar nessa turma, receber o livro, receber o material em Word, começar a elaborar aí documento. Você pode assistir o curso em casa, na beira da praia, no celular, no notebook, para sempre. E também teremos as aulas complementares, também teremos que mais atualizações constantes no curso, porque as nossas resoluções sempre estão mudando, então sempre teremos as mudanças, as atualizações. Quem comprar o curso também vai ter acesso a essas atualizações. Muito obrigada, Paula. Muito obrigado, Natan. Desejo sucesso para todo mundo e até amanhã. Aguardo aqui vocês. Beijo, tchau, até amanhã.